Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 31 de agosto, encerramento aí do mês. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. De imediato te convido a se inscrever gratuitamente aqui no canal, basta passar o mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima de daltovieira.com, da logo, da marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito, e na sequência clicar em se inscrever de forma aí gratuita para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui do canal, e gratuito. Partindo aqui para análise, se você tiver interesse em receber as recomendações no decorrer do pregão, durante o pregão, recomendações de compra e venda, clica aqui no canto superior direito do seu vídeo, no card que está aparecendo, para que você possa seguir os procedimentos e solicitar ali para receber as recomendações no seu celular, no desktop, no navegador, de forma gratuita e durante um determinado período para que você possa conhecer o serviço de recomendações. Nessa videoanálise vou abordar Ibovespa, falar sobre Ibov, futuros, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, vou falar sobre Sula 11, que foi uma operação que a gente encerrou ontem, mas eu terminei deixando de fora, esqueci de colocar na videoanálise de fechamento do pregão, eram vários ativos que a gente tinha encerrado no pregão anterior, vou comentar nessa videoanálise. Raia Drogasil, RADL3, Banco do Brasil, BBS 3, Marco Polo, Pomo 4, Goal 4, Gerdau, e também aqui são esses, na verdade, e SUSB3, faltando aqui SUSB3 aparecer aqui no cantinho. Então, mais esse ativo que a gente vai falar nessa videoanálise. Ibovespa, pregão de hoje, alta de 0,49%, ainda está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar bastante esse leilão de fechamento, que é o último leilão de fechamento do mês de agosto, e inclusive a gente tendo até mudança de carteira aí, a gente pode ter uma alteração grande aí em termos de fechamento no pregão de hoje, a entrada do leilão e a saída do leilão ser uma saída bem diferente. Mas no momento alta de 0,49% no pregão e na semana alta de 0,68%. Teve alguma coisa relevante na semana? Não, porque ficou ali entre as médias, está preso entre as médias, não fechou aqui para cima, gerando um sinal mais claro de fundo, mas se o Ibov conseguir na próxima semana fazer algo nesse sentido, mataria a tendência de baixa e entraria numa tendência de alta de curto prazo, ou seja, superar a máxima aqui, 78.782 pontos, que é a máxima que foi a máxima desta semana. Mas por enquanto nós temos o índice dentro de uma tendência basicamente de baixa. Por mais que tenha oscilado aqui para cima, ficado para uma tendência indefinida, essa sinalização forte para baixo, trazendo o preço para baixo aqui dessas médias, com a sinalização de força no pregão de ontem e o pregão de hoje sendo mais um candle de indefinição, fica mais para a gente ter movimento para baixo, ou seja, a probabilidade maior seria essa. Então, enquanto o Ibovespa não gerar algo mais representativo para cima e a manutenção aqui para cima dos 78.800 pontos, seguimos num cenário mais negativo neste momento. Lembrando que em termos de oscilação a tendência está indefinida. Futuros. Se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho. Partindo aqui para o gráfico de 60 minutos, lembrando que o futuro está dentro do movimento de baixa também, assim como o Ibov, gráfico de 60 minutos, movimento forte para baixo e o pregão de hoje basicamente uma correção aqui no primeiro momento em ABC, ou seja, fica uma expectativa maior no primeiro momento de queda. Abriu caindo, na segunda-feira, abriu caindo, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade, topos descendentes, topo descendente no gráfico de 10, 5 minutos, ou pivô de baixo, mais para a ponta vendedora. Então, o nível de suporte um pouco mais relevante na faixa aqui de 76.500 pontos, por volta de 76.500 pontos, até um pouquinho abaixo, 76.465. Mas a partir da região dos 76.675 já começa zona de suporte para o índice futuro. Abriu muito forte para baixo, gerando topo abaixo dessa região também do gráfico de 76.500, 76, abaixo de 76.500, 76.675, topo descendente no G10, G15, G5, ficaria mais para a ponta vendedora. Por outro lado, se o mercado simplesmente abre forte para cima, vem para cima dessa região de fundo anterior que foi testada no pregão de hoje, região esta de 77.580 a 77.750, vindo aqui para cima, sinalização de alta, usando essa região que seria superada como resistência, que 77.660 e 77.515, usando essa região para trabalhar, gerar fundo ascendente no gráfico de 10, 5, 15 minutos, ficaria mais para a ponta compradora, inclusive pivô de alta nessas periodicidades também seria mais para compra. No dólar, o dia de hoje, forte queda, sinalização aqui de engolfo de baixa em cima de uma
estrela cadente do gráfico diário, perdeu a mínima do pregão anterior, movimentação muito forte para baixo, a semana vai terminando aqui, ainda está faltando aqui basicamente 1 hora para terminar a semana, mas na faixa de 0,5% de queda. Perda da mínima dessa semana para o dólar, 4,061. Lembrando que houve aqui a mudança aqui, o ajuste. Então a gente teria aqui na faixa dos 4,052 sem um ajuste, seria a perda dessa região, da mínima dessa semana, seria mais para buscar seria mais para sinalizar um movimento de baixa no gráfico semanal. Quando eu falo a questão do ajuste é porque está vencimento a partir de hoje, WDOV18. Então a gente tem no gráfico de 60 minutos, partindo aqui para o gráfico de 60 minutos, a gente tem um dólar dentro de uma tendência de baixa no dia 60, só que agora dando um primeiro indício de ter algum repique de alta. Um repique de alta no dólar teria como resistência a região ali dos 418, 415 a 419. Então seria essa região aqui de resistência, o primeiro nível de resistência para o dólar. Vindo aqui para cima, gerando sinal de alta, seria mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente, principalmente. Pivô de alta, não gostaria muito não, seria um pouco mais de fundo ascendente, porque é uma operação contra a tendência. Quanto mais espaço tiver para subir, mais interessante quando se trabalha contra a tendência. Então, num movimento de subida, gerando topo descendente no dólar abaixo desse nível aqui, abaixo das médias principalmente, no gráfico de 60 ou de 30 minutos, mais para a ponta vendedora. Se o dólar continuar aqui dessa forma, ou seja, dentro de um movimento de baixa, sem quebrar a sequência de máximas descendentes, o cenário é continuar mais para trabalhar na ponta vendedora. A gente tirando a questão do ajuste, a gente pode ter aqui a zona de suporte mais relevante, região de 4,060 a 4,052, que é justamente a mínima dessa semana, sem o gráfico ajustado aqui, seria essa a região principal de suporte para o dólar. Chegando direto aqui nesse nível e gerando sinalização de subida, aí volta a ficar um pouco mais para a ponta compradora. Enquanto ficar aqui dentro dessa região sem quebrar as máximas descendentes, mais para a ponta vendedora de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou 5 minutos. Depois disso vamos falar da Petro, agora para as ações. A Petro no pregão de hoje alta boa de 2,98%, isto é, se o mercado não alterar muito no leilão de fechamento, esse fechamento aqui para volta dos 19,36, mas algo positivo que está aqui para brigar para o fechamento é fechar acima desses 19,33, já é um sinal positivo. Primeiro, a Petro não conseguiu gerar sinal de baixa ainda. Gerou um candle ontem que fechou em cima da média móvel de 13 períodos. Se perdesse a mínima desse candle, traria a possibilidade até de trabalhar na ponta vendedora. Seria uma das possibilidades, assim como foi nesse candle aqui, mas não gerou, nenhum dos candles gerou sinal de venda na PTR4. Se na próxima semana proporcionar algo nesse sentido, aí sim ficaria um pouco mais para trabalhar na venda de swing trade em cima de Petro. Mas por enquanto o que ela vai fazendo no gráfico semanal é algo interessante, alta de 5,79% e a formação de um fundo ascendente. Ou seja, se esse ativo permanecer trabalhando aqui acima das médias e principalmente no gráfico de 60 minutos gerar algum sinal aqui de subida, de pivô de alta, de fundo ascendente, seria uma das possibilidades de trabalhar até pelo gráfico de 60 minutos a favor de um movimento de alta no semanal, mais na ponta compradora, na expectativa de que se ganhe força no movimento de subida para testar uma região de resistência mais próxima na faixa dos R$20, acima dos R$20, R$20,31. Pelo gráfico semanal, o nível mais alto de resistência seria o do topo anterior na faixa de 21,50. Vale 3, pregão de hoje, queda de 1,74%, trabalhando em cima, vamos ver como é que vai sair o leilão de fechamento aí da Vale 3, na realidade já saiu. Saiu aqui com queda de 1,74% e isso representou aqui para o ativo um recuo em cima de topos anteriores. Em cima de topos anteriores, o que era topo anterior, chamada mudança de polaridade, é um patamar agora de suporte. O que era resistência tende a funcionar como suporte. Então, se a Vale 3 conseguir na próxima semana gerar sinalização de alta nessa região que ela se encontra, pode ser no gráfico de 60 minutos ou mesmo no gráfico diário, de sinalização de fundos no decorrer da próxima semana, ficaria mais interessado em trabalhar na ponta compradora a favor da tendência de alta de curto a médio prazo. No semanal, a ação está dentro de um movimento de subida, deixou um candle de reversão no gráfico semanal, a perda da mínima dessa semana, que é a perda da mínima do candle de hoje, do pregão de hoje, R$ 53,31, traria um indício dessa ação voltar a ter algum movimento de queda aqui no gráfico semanal. Mas, por enquanto, ainda dá um indício de que isso aqui é a correção, esse candle, apesar de ser um candle de reversão, de ser uma correção desse movimento de subida aqui no gráfico diário para se ter
algo mais para cima no decorrer da próxima semana, ou seja, a expectativa da próxima semana ser uma semana mais para cima. Então vamos ver se o mercado consegue confirmar isso. O primeiro indício do mercado confirmar seria um sinal de fundo no gráfico diário em cima dessa região de suporte. Se ganhar muita força para baixo, começa a descaracterizar essa expectativa. Sula 11, pregão de hoje fechando aqui no 0 a 0, mas eu coloquei a Sula 11 mais para mencionar que a gente saiu na operação compradora do pregão de ontem, quando o ativo aqui patinou nessa região, veio aqui embaixo, depois volta aqui para cima, quando voltou aqui para cima, reposicionei o stop abaixo desse nível aqui, ou seja, abaixo da região dos R$ 23,25. Então essa operação foi encerrada quando perdeu essa região de R$ 23,25. Então essa operação da Sula 11 trouxe aqui um ganho de 1,8%, e isso representou um crescimento de 0,29% do capital total, essa operação da Sula 11. O outro ativo que nós abrimos, estava com a posição em aberta, a RADL3, abriu o pregão de hoje pelo gráfico, a gente olhando para o gráfico 60 minutos, gerando esse forte candle de alta, uma bela sinalização, um engolfo de alta, um pivô de alta, enfim, uma boa sinalização no gráfico 60 minutos, com expectativa de ter algo mais para cima, até ensaiou isso, mas perdeu força. O stop foi reposicionado aqui nesse patamar, um stop parcial, na perda de R$ 78,22. Esse stop foi acionado aí logo depois da perda dos R$ 78,22. Então essa operação trouxe aqui uma perda parcial, essa aqui foi um ganho parcial, e essa aqui foi uma perda parcial, a RADL3, perda de 1,2%. Isso representou uma redução de 0,19% do capital total. Então essas foram as operações encerradas. Banco do Brasil, seguimos na ponta vendedora, fechou o pregão de hoje, deixa eu só confirmar aqui, fechou o pregão de hoje com alta de 0,57%, basicamente no nosso preço de venda, R$ 30,10, segue válida a operação de venda na ação, sem nenhuma mudança nesse primeiro momento. O fato que pelo gráfico de 60 minutos, aqui é o gráfico de 60 minutos, gerou um forte topo no G60, então se isso for confirmado mais para baixo, até perder essa mínima, esse ponto aqui já seria um ponto de reposicionamento de stop aqui na faixa dos R$ 30,74, podendo até fazer isso, dependendo da abertura do próximo pregão, podendo colocar o stop aí acima da máxima do pregão de hoje, ou seja, não voltar mais para cima da média móvel aí de 13 períodos. Por enquanto, o ativo segue dentro de um movimento de baixa. Pomo 4, recomendação de compra nesse ativo, mais na última meia hora aqui de pregão, em R$ 3,79, justamente onde fechou esse papel. Por que recomendei essa entrada? O ativo está dentro de uma tendência de baixa ainda? Está dentro de uma tendência de baixa. Só que ela veio aqui e gerou um topo nessa região de resistência, antigo suporte, funcionando aqui como resistência. Gera sinal de topo, o caminho mais provável era fazer o quê? Isso aqui. Aí ela vai e reverte essa formação de topo, vindo para um fechamento acima do topo anterior. Então eu optei por entrar justamente porque a expectativa seria que ela conseguisse fechar acima desse patamar. Poderia até não ter fechado, mas seria essa entrada, o stop fica aqui embaixo. E o que mais apoiou nessa questão dessa entrada? Além dos comentários técnicos que eu acabei de mencionar, ou seja, alguns aspectos técnicos que eu acabei de mencionar, o gráfico semanal me chamou mais atenção, que é, eu vou colocar ele até aqui no lado de cá, que foi esse movimento de subida, faz um movimento de baixa e o candle dessa semana volta para cima da média móvel 3, devolve boa parte da queda da semana passada, abrindo a chance, e faria até sentido, depois desse movimento de baixa, que foi mais fraco do que foi esse movimento de subida, de se ter aqui um movimento de alta na ação, um ganho de força aqui para cima. Para que ela confirme isso, superar os 3,84, máxima dessa semana e máxima do pregão de hoje na Pomo 4. Se ela fizer isso, aumenta a probabilidade de ter movimento de alta e pode até trazer uma boa relação risco-ganho essa operação. O gráfico mensal desse ativo também me chama muito a atenção, pensando em um prazo maior. Pomo 4 eu considero um ativo bem interessante para um prazo maior, olhando para o gráfico mensal do ativo, me chama a atenção. Pode até dar errado, mas a expectativa é mais favorável. Eu já venho comentando isso há mais tempo em relação a Pomo 4 para quem acompanha as lives, as entradas ao vivo durante o pregão, 10h45, 14h45, falo bastante desse papel. Goal 4, retorno do preço para baixo dos topos anteriores, um aspecto um pouco mais negativo, mas ainda é uma correção em relação ao movimento inteiro de subida, respeitando aqui essa região principalmente.
Então está num ponto, depois de 4 pregões aqui, basicamente vindo para baixo, de um movimento de baixa, deixou, assim como a Vale 3, um candle de reversão no gráfico semanal em patamar de resistência, é um ponto mais negativo, mas para mim ainda continua dentro de um movimento de subida. Na mesma leitura da Vale 3, de ser um candle um pouco mais de correção, que pode trazer um novo fundo ascendente no decorrer da próxima semana e confirmar ali uma expectativa maior de se ter uma nova semana para cima. Só que para que isso aconteça, eu estou dizendo que isso vai acontecer? Não. Essa é a minha expectativa. Olhando, conjugando o gráfico semanal com o gráfico diário, essa seria a minha expectativa. Só que eu fico aguardando o quê? Uma confirmação aqui para cima para buscar uma compra, seja Vale 3 igual ao 4. Então seriam esses ativos aí que eu fico mais antenado. Inclusive a SUS B3, que nessa semana caiu 7,03%. Voltou uma parte do que subiu na semana passada. Também dentro de um processo de correção, ativo também dentro de uma tendência de alta. Se gerar fundo aqui nessa região que se encontra, testando a região de suporte aqui de antiga resistência, R$ 47,50 a R$ 47, faixa de suporte, proporcionando alguma sinalização aqui para cima, no decorrer da próxima semana, me chamaria também a atenção para se buscar a operação de compra neste ativo. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar aqui seu like nessa videoanálise, caso ela tenha sido útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.